E aí, tudo bem? Que bom que é encontrar você aqui no canal Podcast Sul para falar um pouquinho do aniversário de 80 anos de Mário Celso Petralha, emblemático dirigente do Atlético e, por consequência, do futebol brasileiro. Esse vídeo vai mexer em alguns assuntos que talvez você ache espinhosos, mas aqui no canal você sabe, a gente não tem medo de falar o que é preciso ser dito, incluindo uma coisa que também precisa ser feita para ele, aos 80 anos, enquanto ele tem saúde e está entre nós. Depois da vinheta eu continuo esse papo, hein? Vou pedir para você deixar seu like aqui no vídeo, para se inscrever no canal, para educadamente, se discordar de algo que eu fale, comentar aqui embaixo, ou se concordar, também comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, você que gosta do Podcast Sul, especialmente para quem está nesse vídeo que gosta do Atlético, ou não, né? E do Mário Celso Petralha, por consequência. 11 de fevereiro de 2024, Petralha completa 80 anos de idade. Um homem que já não tem, né, a sua saúde plena, infelizmente, o tempo chega para todos nós, ele teve problemas muito graves de saúde, os enfrentou, está melhor, inclusive, do que os rumores indicavam, esteve recentemente, presencialmente, numa entrevista coletiva do Atlético, e pôde-se ver que caminha, que fala, que está um pouco mais magro, mas está lúcido, principalmente, uma cabeça sempre muito antenada com as coisas do futebol e do mundo, e segue sendo o líder do Atlético, mas nas últimas eleições, podemos perceber, preferiu compor, não foi uma composição plena, mas foi uma abertura do clube, é melhor dizer assim, uma espécie de perestroika, né? Ali com o Petralha incorporando o Gorbachev, para abrir um pouco mais a União Soviética, no caso o Atlético, para alguns antigos opositores, que não eram opositores ao clube, seguramente, e sim ao mandato, porque discordavam de algumas coisas. E aliás, esse é um ponto muito interessante. Ao longo da passagem de Petralha pelo Atlético, algumas coisas que ele fez motivaram pessoas, dos mais diversos tipos, a discordarem dele. Isso nunca foi muito bem recebido pelo próprio Petralha, que tem o mérito de capitanear uma revolução, porém não sozinho, né? Muitos personagens da política paranaense, do próprio Atlético, colaboraram para que o Furacão chegasse, nesse ano do centenário, com uma bela estrutura física, com um clube saneado financeiramente e com possibilidades de crescimento ainda maior, né? O Furacão hoje é visto como um dos grandes clubes do Brasil, ele sempre foi um clube de grande torcida, mas era uma força regional, e nesses últimos 30 anos, capitaneado por Petralha, o Atlético realmente chegou em um outro patamar. Talvez não seja ainda aquilo que a torcida deseje, e nem mesmo aquilo que é vendido muitas vezes, né? Rival do Palmeiras, do Flamengo, enfim, mas é um clube que mudou de patamar, uma rara história no futebol brasileiro que, quando muito, pode ser comparável à do Cruzeiro, que até os anos 60 era a terceira força de Belo Horizonte, num futebol ainda amador, né, semi-profissional, e depois do Mineirão, do time do Tostão, da Taça Brasil, das diversas participações na Libertadores e títulos também, se torna a grande potência de Minas Gerais, um dos maiores clubes do país, sexta maior torcida, e com títulos que o Atlético Mineiro foi só recentemente começando a buscar e a equiparar ali, né? Talvez seja o Cruzeiro o melhor comparativo, mas na era do futebol profissional, sem um aporte financeiro como o que teve o Chelsea, o Manchester City, ou mesmo o Red Bull Bragantino, que não mudou de patamar, mas teve um aporte financeiro interessante, né, no nível local, o Atlético raramente você vai achar um caso como esse. E o Petralha ainda é, o capitão dessa revolução, não sozinho. Muita gente, como Enio Forneia, Ademir Adu, Valmor Zimmermann em outras épocas, até mesmo o ex-governador Jaime Lerner, né, por conta das ligações com o Petralha, e todos esses detalhes você encontra no ótimo Senhor da Razão, que é um canal e um podcast do Felipe Andreassa, que está aqui no YouTube também. Lá você vai conhecer mais detalhes políticos, mais coisas dessa semi-biografia do Petralha. Então, o passado do Petralha, em revisão naquele podcast, que eu rapidamente pincelei aqui, para dizer que ele teve opositores a algumas das suas ideias,
e sempre carregou isso para o lado muito pessoal, não gostava de ser questionado. Um mérito de capitanear a revolução do Atlético nesses últimos 30 anos, mas de ser pouco democrático, o que acabou, ou pelo menos deu sinais de que pode acabar na última eleição, quando chamou gente como, por exemplo, o Henrique Gaed para fazer parte da diretoria, abriu um pouco mais o conselho. Bom, o Petralha entra no Atlético, o clube publicou em 1984, mas eu tenho um registro antigo, que ele já era diretor financeiro do clube em 1983, quando do bicampeonato estadual, 82 e 83, o time que tinha sido semifinalista do Campeonato Brasileiro, Washington, Assis, né, principalmente esses dois, mas tinha muito jogador como o Nivaldo, como o Roberto Costa, enfim, grandes jogadores naquela época lá que o Atlético tinha. O Petralha, no final de 83, ele já estava no clube, fica até meados de 85, na gestão do Marcos Isfer. Ele já tinha feito parte da retaguarda atleticana no finalzinho dos anos 70, né, criada pelo Valmor Zimmermann, que levou para dentro do clube o Petralha, também o Onaireves Moura, que depois veio a ser presidente da Federação Paranaense, mas ele sai para cuidar das próprias empresas em 85 e volta cerca de 10 anos depois, aí sim, com uma figura mais forte, mais dedicada ao Atlético, já com 50 anos de idade, né, em 1985, ou 51 anos por aí, nas contas de quem está fazendo 80 em 24, né? E aí, esses últimos 30 anos, se dedica ao Furacão. Então, o Atlético com o Petralha, ele mudou de patamar, sim, em relação ao que ele era. Ele aspira hoje novas coisas, ele tem uma estrutura invejável mesmo para outros clubes mais tradicionais que ficaram pelo caminho e não se organizaram da mesma maneira, mas o futuro pertence a quem seguir com algumas das ideias, não todas, né? Quem sabe um clube mais plural, mais democrático, mas ainda assim com o arrojo que ele conseguiu ter, especialmente em decisões mais polêmicas e que necessitavam de alguém politicamente muito forte, como ele sempre foi, né? Sempre foi ligado também à política paranaense, que siga, né, com esse arrojo, com essa coragem, para que o Atlético concretize essa revolução. E a gente não sabe por quanto tempo, nem eu, nem você que está nos vendo aqui, e menos ainda um homem de 80 anos, vai ficar aqui conosco para acompanhar todo esse processo. Eu acompanhei basicamente toda a trajetória do Petralha como dirigente, como profissional de imprensa ali desde os anos 2000, então também já estou há 24 anos acompanhando o que ele faz como presidente do Atlético, como dirigente do Atlético, e acho que conflitos à parte, idiosincrasias à parte, comportamentos que merecem todo o questionamento à parte, a comunidade atleticana deveria se mobilizar para uma grande homenagem a ele, não na data dos 100 anos do clube, o ideal era que fosse exatamente na data do aniversário. Ele se diz muito resistente a isso, mas a gente sabe que o Petralha é um homem vaidoso, como todo líder é, né? E que talvez não vá nunca assumir que gostaria de ter uma homenagem, e francamente, presente a gente não pede licença para dar. Se você puder dar um presente para alguém, você vai lá e dá o presente para alguém. Então, penso que é hora de a comunidade atleticana se mobilizar em torno de uma homenagem a ele, de deixar que em vida ele receba uma retribuição pelo que de bom fez ao Atlético. As críticas são sempre presentes, né? E seguirão quando a pessoa está ativa, então os processos em andamento merecem observações, mas considerando a idade dele, o momento do clube e tudo mais, penso que era hora e modestamente sugeriria que não se mudasse o nome do estádio. Joaquim Américo é um patrono do Atlético, que talvez um busto, uma estátua fosse uma boa ideia, como Sicupira terá dele, mas acho que a melhor maneira da comunidade atleticana homenagear o Petralha é mudando o nome da rua que passa na frente do estádio, de Buenos Aires para a rua Mário Celso Petralha. Petralha, na infância, morou ali no entorno da Baixada, tanto é que se tornou atleticano, ao contrário de um irmão dele, né, que é mais conhecido, que é Coxa Branca, porque pulava o muro para ver os jogos do Atlético, convivia ali ao lado do Atlético, num momento muito diferente da história do clube, né? E então ele tem laços aí com essa região da cidade de Curitiba. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, os argentinos são muito legais, mas é uma capital da Argentina. Não é como o Joaquim Américo, que tem laços, né? Ou a Praça Alfonso Botelho, enfim, que tem todo um outro... A praça talvez mude seu nome para Sicupira, enfim, também acho muito justo, mas eu acho que mudar o nome do estádio é você apagar uma parte do passado do clube,
que não precisa ser apagada, porque Joaquim Américo tem laços diretos com o Atlético. Não é como era Belfort Duarte, um zagueiro que jogava no América Carioca, reconhecidamente um grande zagueiro, e que emprestava o nome ao Couto Pereira, o antigo estádio do Curitiba tinha esse nome, e aí o Couto Pereira, né, o presidente do Curitiba que capitaneou a obra, ele recebeu a homenagem com a troca do nome. É diferente para o Atlético. O Atlético tem em Joaquim Américo uma boa figura. Então eu penso, modestamente, minha sugestão, que uma homenagem era pleitear a Câmara de Vereadores que se fizesse a mudança de nome da rua ali, de Rua Buenos Aires para Rua Mário Celso Petralha, o que o imortalizaria na frente do estádio do clube e também em toda a cidade de Curitiba, afinal de contas passa a ser um endereço. Minha sugestão é essa, todo mundo pode discordar e ter ideias diferentes, né? Sem Petralha, o que será do Atlético quando ele se aposentar e eventualmente não tiver mais condições de saúde para tocar o clube? Aí muita gente aposta as fichas numa SAF. Eu sou menos otimista com essa possibilidade, porque entendo que SAFs são empresas, a ligação com a comunidade ela pode não existir ou demorar a acontecer, e é preciso que sempre alguém esteja vigilante nessa ação, que tem um perfil de agradar muita gente aqui no Brasil, mas vejam vocês, na Alemanha tem conflitos constantes, porque teme-se que a identidade dos clubes seja muito modificada. Então, eu penso que o Atlético tem que fomentar, não só o Atlético, todos os clubes, mas esse caso é muito emblemático, porque o Furacão tem um mesmo líder há muitos anos, né? Então, o Atlético tem que fomentar novas lideranças, que podem já estar presentes ali no Conselho e podem terem sido, pela personalidade do Petralha, suprimida nesses anos todos. É um homem com quem se tem muito a aprender, sem dúvida alguma, sobre bastidores e negociações no futebol. Petralha é um dos grandes nomes do futebol brasileiro em todos os tempos. Se você pegar a história de outros grandes clubes pelo Brasil, você vai achar poucos nomes que conseguiram fazer o que ele fez por um clube de futebol, com todas as ressalvas que eu já fiz para trás nesse mesmo vídeo, né, a ponto de ter a sua lembrança tão vinculada assim a uma camisa já centenária como essa do Atlético. Então, ele tem muito a oferecer, resta saber se ele realmente quer passar esse conhecimento para alguém, e esse alguém, quem seria alguém da comunidade atleticana disposto a dar sequência ao legado com o DNA do Furacão e não apenas com uma empresa. Ah, mas você está contra a entrada de uma SAF? Não, não é nada disso. É que eu sou incrédulo com relação a milagres, né? Então, uma SAF, ela é uma empresa. O Atlético tem uma gestão empresarial porque o seu principal dirigente ele tem uma cabeça empresarial. E ele é ligado à comunidade de Curitiba. Por vezes com conceitos que talvez muitos não concordassem, mas ele é um cara, né, que tem ligações com a cidade. Isso é fundamental. Você ter o olhar de alguém que conhece aquele ambiente. Se você chega completamente de fora e entra daquele jeito, faz um paradigma totalmente empresarial, você vai ter os conflitos que o Atlético teve com o Petralha sem uma figura de identidade. Também a gente não sabe se uma SAF vai poder realmente dar ao Atlético esse salto, porque o futebol brasileiro, de momento, ele não é ainda o mais recomendável para investimentos, né? Tem muita discussão sobre ligas, sobre rentabilidade, sobre segurança, conforto, venda de direitos para o exterior, para que esse futebol volte a ser ou se torne aquilo que se imagina, né, que podia ser a NBA do mundo, né, do futebol, né? A Liga Brasileira está muito atrás em termos de rendimentos e de estruturação do que a Liga Inglesa, por exemplo, que é a principal do mundo. Então, um investidor ele enxerga hoje oportunidades em grandes marcas, né, que já foram compradas aí, Bahia, Botafogo, Vasco, Coritiba, Cruzeiro, né? Cruzeiro talvez a maior dessas marcas todas aí, Vasco ou Cruzeiro, enfim, foram compradas a preço de banana, como o próprio Petralha falou. Então, a médio prazo, né, considerando que o Petralha possa se aposentar em 2 ou 3 anos aí, e cuidar mais da própria saúde da família, ele já está afastado mais do que já esteve em relação ao dia a dia do clube, é muito pouco apostar que alguém vai chegar e vai engrandecer. Ah, mas todo mundo fala que tem a SAF, você mesmo aí no canal fala do cara dos Chiefs e tudo mais. Ok, mas não aconteceu ainda, né, e o clube precisa pensar os seus caminhos. Então, essa abertura
né, da direção do Atlético foi importante nesse sentido também, não tenho dúvidas, mas é preciso que se chegue ali uma liderança, alguém que possa levar adiante alguns desses conceitos. Enfim, um personagem controverso, que conta com a simpatia de muitos, com a antipatia de outros, mas que faz parte muito da história do Atlético, inconfundível em suas características, né? Com arrojo, às vezes com rispidez, até com truculência em alguns atos, mas que está marcado para sempre na história do futebol brasileiro. Petralha chega aos 80 anos, né? Merecia uma boa biografia daquelas, né? Quem sabe o Felipe, que já deu um plazinho, um ótimo podcast aí, num ótimo canal, possa avançar com isso. Quem sabe o Sandro Moser, que é o melhor escritor que a gente tem aí no estado do Paraná, possa fazer alguma coisa. E aí, gostou do vídeo? Like no vídeo, inscrição no canal. Se puder, fortaleça com o Pix, compartilhe, discorde, sempre com educação, tá? Não precisa ser grosseiro. Aqueles que forem grosseiros, eu vou apagar os comentários e vou banir do canal, porque não dá para tolerar agressão. Mas se você não concorda com o que eu falei, acha que eu falei alguma bobagem, alguma coisa que não te agradou, escreve com tranquilidade, sem ser grosseiro, fala, cara, não concordo com isso aí, penso diferente, vai ser muito bem-vindo. A gente não tem problema com discordância, a gente tem problema com falta de educação e agressividade. Aqui a casa é de todos. Eu, acima de tudo, sou um democrata e prezo pelo bem-estar, inclusive está nas obrigações de quem tem canal do YouTube, tá? Que é não fomentar discussão nas abas de comentários. Mas a gente quer que você participe. Tá bom? Voltamos a qualquer momento com outros assuntos aqui no seu Podcast Sul. Até mais.